Muito boa noite, nós estamos iniciando aqui o Saúde Integral e nessa noite recebendo o Dr. Sean Lanças, ele que é médico reumatologista, formado pela Universidade Federal de Viçosa, residência em Clínica Médica e Reumatologia, realizadas aqui no HC da Unesp, e mestre em Fisiopatologia em Clínica Médica, também pela Unesp Botucatu. Atualmente ele é médico assistente do Serviço de Reumatologia no HC Unesp e é responsável pelos ambulatórios de lúpus, vasculites sistêmicas, ultrassom em reumatologia e infiltrações osteoarticulares. Seja muito bem-vindo, Dr. Sean. Boa noite, Júlia. Agradeço aí pelo convite, né, poder estar aqui com vocês. Tá? A gente discutir um pouquinho aí sobre o Fevereiro Roxo. Isso. O Fevereiro Roxo, nós comemoramos aí, né, e lembramos, sensibilizando a população a respeito de doenças importantes, que é o caso da fibromialgia e do lúpus. Doutor Sean, a fibromialgia é mesmo uma doença ou é invenção de quem está sentindo? Não, Júlia, a fibromialgia é uma doença, né, uma doença que é dentro das áreas de atuação da reumatologia, né, uma doença bem definida, com suas características, né, cada vez vem se entendendo melhor a sua fisiopatologia, os mecanismos, né, então tem muita pesquisa nessa área também acontecendo e que a gente já vem adquirindo em muitos anos uma expertise em tratamento, né, em terapias. Então, com certeza, a fibromialgia sim é uma doença e é muito importante a gente chegar e abordar ela para que a gente mude, né, a mentalidade das pessoas que ainda pensam assim, né? Nós sabemos que a fibromialgia ela tem uma incidência em torno de 2 a 12% da população do Brasil. É uma doença com muitos casos, né? E como que se faz, como que se percebe, quais os sinais ou sintomas que o paciente apresenta para a gente poder supor que haja a possibilidade de ter a fibromialgia? A fibromialgia, né, ela tem uma incidência que varia bastante em relação à localização, nas regiões, questão às vezes de etnias, né, isso muda bastante, então você vê que é uma faixa de variação bem grande, né, 2 a 12%. Geralmente aqui no Brasil fica mais ou menos na metade, uns 5 e pouco por cento, né? E aí isso vai estar muito associado às vezes com outros fatores de risco também, né? Então às vezes questão de histórico familiar, né? Outros problemas, né? Questão social, econômico, no trabalho, né? Outros transtornos mentais, por exemplo, vão estar associados, né? Então isso é uma coisa que é bastante variável, né? Mas realmente é uma doença muito comum, né? Comparando com as outras doenças nossas, é uma doença bem mais prevalente, né? E a gente precisa ter em mente, né, que o principal sintoma da fibromialgia é dor de um aspecto crônico e de um aspecto generalizado. E o tratamento? O tratamento consiste só em medicamentos ou existe algum tratamento complementar que possa ser coadjuvante aí nesse processo? Então, o tratamento na fibromialgia ele é bastante complexo, né? A gente pode começar assim, né? Diferente de algumas outras doenças que a gente tem um remédio ou uma linha de remédio, depois a segunda linha. O tratamento da fibromialgia ele vai tentar abranger vários aspectos que estão relacionados com sofrimento e com dor crônica, né? Os medicamentos são uma das linhas que a gente usa para tratamento, né? Geralmente eles ajudam principalmente no início do tratamento, o paciente está com muita dor, está mais cansado, mais debilitado, às vezes ele está até desacreditado, né? Ele vem bastante triste, né, em relação ao sintoma de dor crônica. Então o medicamento ele ajuda nesses aspectos, né? E a gente usa desde medicamentos que são analgésicos, né? Principalmente analgésicos simples, mas alguns outros, né, que agem nessas vias da dor crônica. E medicamentos que vão agir no principal mecanismo da doença, que é, né, a sensibilização central, né, que é o paciente ele sente uma dor ou eventualmente ele tem um estímulo doloroso e as vias de processamento da dor vão pegar esse estímulo e vão aumentar esse estímulo, né? Isso é o básico do funcionamento da fibromialgia. E esses medicamentos vão agir nessa modulação da dor, que a gente chama, né? Mas além do tratamento medicamentoso, né, existem outras coisas que são muito importantes e que devem vir junto aí com o tratamento, né, e que geralmente são o principal ponto de dificuldade, às vezes, do paciente entender, ou dos outros colegas que não são especialistas, né,
que acabam achando ou dependendo de um ou outro remédio como ponto central do tratamento. E isso não acontece na fibromialgia, né? Então o remédio ele é uma ajuda a mais, um dos pilares do tratamento. E aí entra os outros pilares. Principalmente, a gente precisa melhorar, né, dar melhores condições para o sono do paciente, para que ele consiga dormir melhor, ele consiga descansar, ele consiga reparar, né, essa sensação de cansaço que ele tem, que é uma coisa que perpetua a dor também, né? Além de mexer em sono, então a gente precisa também abordar e tentar, né, melhorar os aspectos do humor. Então é muito comum a gente precisar de auxílio de outros colegas, né? Colega psiquiatra, do psicólogo, com a psicoterapia, né? A gente tem várias linhas que têm boas evidências para fibromialgia, né, da abordagem psicológica, principalmente em relação à terapia cognitivo-comportamental, né? A gente tem boas respostas, mas temos outras também, né? Outras linhas da psicologia, terapias corpo-mente, que vão unir essa sensação de relaxamento, né? Às vezes com terapia corpórea, né? Por exemplo, o Tai Chi, né? Temos a terapia do Mindfulness. Então, essa abordagem do humor ela também é muito importante, né? Então, a gente vai construindo os pilares aí do tratamento. E aí um último pilar também que depende bastante, né, da ação do paciente, né, que às vezes é uma certa dificuldade, é a realização dos exercícios físicos, né? Então, na fibromialgia, o exercício físico ele vai agir tanto melhorando a qualidade muscular dos pacientes, atrofismo, né, melhorando às vezes composição corporal, mas também vai agir nas vias de modulação da dor, relacionando com neurotransmissores, com melhora da aferência dolorosa, né, nessa modulação. Então o exercício também é muito importante, que talvez seja um dos pontos mais difíceis de aceitação do paciente, porque muito da fibromialgia, como ele tem essa modulação de dor alterada, né, essa sensibilização central, ele acaba tendo uma certa fobia de exercício, né? A gente chama de cinesiofobia. Porque quando ele vai começar o exercício, ele está mais rígido, ele sente mais dor, né? E aí ele não quer fazer o exercício, né? Então, o exercício ele vai vir construindo o benefício a longo prazo, tá? Então, o tratamento ele é bem complexo, né? Você vê que ele aborda várias coisas, né? A gente geralmente é mais um facilitador, né? O médico reumatologista ele vai ser menos um papel central e mais um papel de coordenação desses pilares, né? Então, precisa muito do comprometimento do paciente, de a gente ter essas medidas educativas, né, de entender a importância de cada um dos pilares, a importância dele ser também uma parte central do tratamento, né, de ele abraçar essa causa, né, de a gente trabalhar esse fortalecimento do paciente. Tá? Então, essa parte de educação também faz parte do tratamento. Existe alguma refeição, alimento, enfim, algum tipo de substância que a gente tenha contato que piore o quadro da fibromialgia? Isso é uma dúvida já bastante antiga, né? Tanto na fibromialgia, na dor crônica, mas em outras áreas, né? Por exemplo, dietas que seriam anti-inflamatórias, né? Dietas para dor. Até hoje a gente não tem nenhuma dieta que se mostrou superior às demais para melhorar, né, o tratamento da fibromialgia. A gente tem alguma evidência de que talvez seja melhor a gente indicar realmente uma terapia, uma alimentação mais saudável, né, em geral, o que a gente recomendaria para um paciente hipertenso, diabético, né, para manter a composição corporal, né, que seriam evitar, né, excessos, por exemplo, de muitos alimentos, frituras, gorduras, doces simples, né, preferir alimentos integrais, saladas, né, verduras, frutas, né. Isso ajudaria, né? A gente tem alguma evidência que isso ajuda a melhorar o controle da fibromialgia, mas infelizmente não tem nada que vai ser específico, né? A gente escuta, né, colegas falando que talvez a dieta, o problema é o glúten, né? Corta o glúten, ou o problema é tal coisa, carne de porco, é o leite, mas na verdade a gente nunca conseguiu provar isso, né? E a gente vê na prática que essas medidas não ajudam, tá? E a obesidade aumenta o risco da fibromialgia ou piora a história, o curso da doença? Como que é a relação da obesidade em relação à fibromialgia? Tá, então a obesidade, né, a gente não consegue falar que ela piora o risco da fibromialgia. A gente sabe que às vezes pacientes obesos têm um maior risco, né, ou maior associação com fibromialgia, com dor crônica, né, mas a gente não consegue fazer uma relação causal, né. Mas muito provavelmente no paciente obeso, né, que a gente tem uma piora de outras patologias, né, por exemplo, uma piora da osteoartrite, né, da famosa artrose, a gente tendo outras causas de dor, né, outros geradores de dor
que estão piores, vão também, né, retroalimentar pior a fibromialgia, né? Então, geralmente, a gente costuma ver maiores dificuldades ou maior dificuldade de tratamento, né, de adequação em pacientes que são obesos. E aí uma das nossas agendas, né, também é abordar essa parte, né, abordar a parte de composição corporal, adequação de peso, os exercícios vão vir junto, né, a parte da terapia nutricional, né, mas com certeza a gente vê essa associação na prática. Muito bem. E em relação ao lúpus, que é uma doença sistêmica, né, que acomete vários órgãos, a gente observa aqui no Ministério da Saúde, coloca que 1.700 mulheres no Brasil são diagnosticadas com essa doença por ano. É um índice muito alto, né? E por que o lúpus acomete mais mulheres do que homens? Então, o lúpus, né, é outra doença que a gente tenta conscientizar nessa época do ano, né, que é uma doença também, né, bastante famosa e que tem as suas partes mal compreendidas, né? Então, ela seria a ideia do oposto dos mecanismos da fibromialgia, né? É uma doença que é inflamatória, né, que tem uma base autoimune, na qual a gente tem o nosso próprio sistema imune, né, o sistema de defesa, gerando inflamações em diversas partes do corpo, né, e podendo acontecer em várias combinações. Tá? Então a gente tem geralmente lesões de órgão-alvo. Né? E é uma doença, assim como a fibromialgia, né, mas o lúpus também, é uma doença que é muito mais comum em mulheres, né, principalmente em mulheres em idade reprodutiva, né, em idade jovem. E a gente entende que muito provavelmente tem a relação de fatores hormonais, né? Tanto fatores genéticos, parte ambiental, mas o fator hormonal ele provavelmente tem uma ação bastante relacionada no mecanismo da doença, né? Tanto que existe o lúpus em criança, né? Existe o lúpus juvenil e existe o lúpus que começa no idoso. E geralmente nesses extremos, né, sai fora da faixa reprodutiva, a gente vê uma menor relação de superioridade de mulheres em relação aos homens. Né? Então a gente entende que nesses extremos tem menos peso, né, dos fatores hormonais e por conta disso essa relação ela cai. Né? Então na idade reprodutiva, né, que seria o pico de incidência do lúpus entre 25 e 45 anos, a gente teria até 9, 10 mulheres para cada homem, né, com incidência do lúpus. Já nos extremos, isso cairia para em torno de 3 para 1, 4 para 1. Né? Eu acho que isso vai variar bastante conforme regiões também, né? Mas é muito provavelmente por conta de fatores hormonais. Tá? A gente, eu tive um tempo, né, da minha vida profissional na região norte. Né? E a gente tem os fatores ambientais que são muito importantes na incidência do lúpus lá naquela região. E se fala muito da relação com o consumo de peixe contaminado por mercúrio naquela região relacionada ao lúpus, né? E aqui no Sudeste, quais seriam as principais causas, além da hormonal, esses fatores ambientais que a gente poderia fazer alusão ao lúpus? Tá. Quando a gente vai tentar ir atrás de causas, né? Muito já tem se tentado estudar se a gente conseguiria culpar alguma coisa. Né? Hoje, a principal palavra da doença do lúpus, né, dos mecanismos, a gente fala que é o multifatorial. Então, a gente tem várias coisas agindo no risco e no estabelecimento da doença. Então, começa desde, às vezes, a parte pessoal da pessoa, né, a parte genética, histórico familiar, né, mas o ambiente também age bastante. Né? Então, tem se tentado, ao longo do tempo, associar coisas que vão aumentar esse risco do lúpus. Né? Então, poluição, intoxicação, né, medicamentos, infecções, todos eles se associam. Né? Mas a gente nunca conseguiu, né, fazer uma associação concreta entre, por exemplo, intoxicação por mercúrio, né, fatores ocupacionais, né, igual a gente conseguiu fazer com alguns tipos de câncer. No lúpus a gente ainda não conseguiu. Né? Talvez isso explique muito, né, as variações regionais. Né? Então, o Brasil é um país de extensão continental e, infelizmente, no lúpus a gente tem poucos dados que fogem do centro, aqui do sul e do sudeste. A maioria dos dados de lúpus são aqui dessa região, norte, nordeste. A gente tem menos dados publicados aí pelos grupos aí do Brasil. Né? Então, a gente não consegue falar, é por causa disso, é daquilo, no sudeste tem isso, aquilo. Né? A gente entende que essa conjunção, fatores individuais, genéticos, né, os fatores ambientais
né, então que estão agindo. Então, muito comum a associação do lúpus com os raios solares, né, com infecções, mas também com os hábitos de vida, né? Então, a gente provavelmente, né, deve ter associação de medicamentos, de drogas de abuso, né, de outras comorbidades que vão estar associadas, né? Mas a gente não consegue culpar nada específico. Quais os sintomas, os sinais que o paciente apresenta que a gente possa suspeitar aí do lúpus? Então, o lúpus, né, é uma doença sistêmica, né? E a grande característica do lúpus é que ele pode acometer praticamente qualquer sistema ou parte do corpo. Então, o que a gente vai pensar, né, ou levar a suspeita para a gente deixar como mensagem, né, principalmente para as pessoas se conscientizarem e às vezes procurarem, né, atendimento. Então, principalmente nessa faixa etária, que é mais comum lúpus, mulheres jovens, né, em idade reprodutiva, quadros, né, que vão misturar, né, esses múltiplos sistemas. Então, às vezes, febres, né, que não passam, que não melhoram, que não encontram uma causa para essas febres, que são recorrentes, né, alterações de série do sangue, né, do hemograma. Então, plaquetas baixas, a plaquetopenia, as células brancas baixas, leucopenia ou neutropenia são muito comuns no lúpus também, né. Alterações, por exemplo, de anemia também são muito comuns no lúpus. Quadros de inflamação articular, né? Então artrites, principalmente quando a gente vai pegar artrites em crises, né? Inflamações aqui das articulações dos punhos, das mãos, às vezes de joelhos, tornozelos, né? Quadros recorrentes, né? Que continuam acontecendo, eles não somem, né? Ou que cronificam. A gente também tem que pensar em uma possibilidade de lúpus, né? E também muito comum no lúpus, né? Lesões de pele. Então a gente vê bastante, uma boa parte dos pacientes com lúpus apresentam lesões de pele que são caracteristicamente lesões que são inflamatórias, né? Então são lesões mais avermelhadas, mais infiltradas, geralmente são placas que saem ao sol e elas pioram, né? É uma característica do lúpus ter essa piora de fotossensibilidade, né? Então fica pouco tempo no sol e já fica muito vermelho, fica dolorido, incomoda, né? A gente tem uma lesão também bastante clássica, que muita gente já deve ter ouvido falar, que é o rache, ou exantema em asa de borboleta, né? Que é uma área bastante fotoexposta, que bate sol e vai ter essa lesão infiltrativa, eritematosa, aqui bem no dorso do nariz e a região malar bilateral, né? E um outro acometimento também é muito comum do lúpus e que direciona a nossa suspeita é a inflamação dos rins, né, o que a gente chama de nefrite. Geralmente essa é um pouco mais silenciosa, né? Para começar a dar sintomas, né, vistos, precisa ter uma nefrite um pouco mais avançada, né? A gente fala que para começar a dar sintomas precisaria ter uma proteinúria muito importante, né, uma inflamação muito importante, mas às vezes isso é pego em alguns exames de rotina. Então começa a ter proteína na urina, sangue na urina que não passa, né, porque às vezes pode ter por outros motivos, é uma coisa temporária, mas quando começa a ter uma urina muito rica, né, um sedimento muito rico, a gente também tem que lembrar na possibilidade de nefrite, né, inflamação dos rins, e aí o lúpus na população jovem é uma das principais causas, né, a gente precisa lembrar também. E a gente sabe que um dos fatores mais complicados, né, do lúpus é quando acomete mulheres gestantes, né, quando ela consegue engravidar, que já é uma questão bem discutida, a questão reprodutiva da mulher com o diagnóstico de lúpus, né, precisa fazer uma anticoncepção, mas tem uma rigidez maior em relação a essa anticoncepção, e tem um período, né, que há a possibilidade dela engravidar. E quando se faz o diagnóstico na gravidez, é um diagnóstico complicado e que pode trazer aí fatores de risco para o desenvolvimento do bebê, né? Sim, não, isso com certeza, né? Então, se a gente lembrar, o lúpus ele é muito mais comum em mulheres jovens em idade reprodutiva. Então, a preocupação com a saúde reprodutiva é uma coisa que anda junto com o reumatologista, né? E, inclusive, nós temos guidelines que são voltados só para isso, né? Nas nossas doenças, mas que abordam a saúde reprodutiva também. Por quê, né? Então, uma vez que é muito comum que essas pacientes que são portadoras de lúpus estejam em idade reprodutiva e venham a engravidar, ou elas tenham desejo de engravidar, né? Que o ideal é que a gente acompanhe desde o desejo, né, até o planejamento, né, e aí a condução da gestação. Mas por quê? A gestação é um momento que pode piorar o controle da doença, pode alterar os mecanismos imunes e isso pode piorar o controle.
Então a gente precisa monitorizar de mais perto. Então geralmente é uma fase que a gente acompanha mais próximo o paciente. E existe uma preocupação muito importante com os medicamentos que a gente usa durante a gestação. Porque uma boa parte dos remédios que a gente usa para tratar o lúpus, a gente não pode usar na gestação, né? Um grande exemplo é o corticoide, que é um dos remédios que a gente mais usa, e a gente tenta evitar ao máximo, principalmente doses mais elevadas durante a gestação. Sempre vai ser relacionado ao momento da doença, né? À individualidade de cada paciente, às suas necessidades também, né? Mas a gente sempre vai tentar colocar um esquema, né, ou mudar o tratamento para um esquema que a gente chama de amigável, né, que é um esquema que é permitido na gestação e que inclusive melhore os desfechos na gestação, né. E aí, adiantando, né, uma das pedras, né, angulares, né, a base do tratamento do lúpus é o uso da hidroxicloroquina, né, que isso ajuda em todos os aspectos do lúpus. Na gestação também. Então, a gestação, né, o uso da hidroxicloroquina, além de melhorar, né, o controle do lúpus, diminuir o risco que ele tenha de piorar o controle, ele também melhora os desfechos maternos e fetais, né. Então, são detalhes que a gente tem que abordar na saúde reprodutiva. E também fora da gestação, a parte da contracepção, do planejamento familiar. Então, alguns pacientes com lúpus têm mais risco de trombose. Isso vai ser determinado conforme alguns exames, né, a associação de outras doenças. E aí, nesses pacientes, a gente não poderia usar, né, alguns tipos de anticoncepcionais, principalmente a base de estrógeno, né? Então tem esses detalhes que a gente precisa abordar também, né, que andam junto aí com o manejo do lúpus. Com certeza a parte de saúde reprodutiva, né, de saúde da mulher, é uma das coisas que tem que sempre ser vista e lembrada durante o manejo dos pacientes com lúpus. Muito bem, a gente está falando então da fibromialgia e do lúpus, fazendo aqui um aparato geral, né, dessas doenças, e nós teremos programas específicos dessas doenças e aguardamos você para acompanhar esses programas também. Doutor Sean, fale um pouquinho do seu trabalho lá na Unesp, junto a esse acompanhamento com os pacientes de vasculites, fibromialgia e do lúpus. O trabalho que vocês desenvolvem lá é excelente, é referência no estado. E aí, divulga um pouquinho para a gente o que vocês têm feito lá. Tá, bom, então aqui, né, a gente faz parte do serviço de reumatologia aqui do HC, do Hospital das Clínicas da Unesp, né? E a gente tem um serviço bem estruturado, né, bem montado. Temos ambulatórios específicos de várias patologias, né? Inclusive temos ambulatórios de lúpus, temos ambulatórios de dor crônica, fibromialgia, né? Entre outras patologias. E a gente aborda aqui a população da região aqui da DRS6 de Bauru, né, que fica por parte do Polo Cuesta, que é a responsabilidade de Botucatu, mas a gente tem uma abrangência até que maior, né? A gente fala que a abrangência de população, né, que a gente aborda gira em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, né, a nossa DRS. Então temos bastante pacientes. Hoje o ambulatório de lúpus ele tem um pouco menos de 400 pacientes em segmento regular, né? É bastante coisa, a gente faz um trabalho legal, né? A gente acompanha os pacientes tanto em fase de atividade, né, de doença comum, né, habitual, e também temos ambulatórios específicos de gestantes, né? Então também fazemos esse trabalho, né? E a gente tenta, né, abordar também essas ações educativas, tentar fortalecer o conhecimento, né, e a resiliência do paciente para que ele consiga, né, também ser um ator aí na condução da doença, né, não só do lúpus, mas da fibromialgia, das outras patologias também, né. E a gente faz um trabalho bem legal. É isso. O Saúde Integral tem essa responsabilidade com a população. Trazer as informações a respeito das principais doenças, mostrar os principais profissionais relacionados que são referência na nossa região, mas para que você tenha as melhores informações e que você também se sensibilize na necessidade também de nos auxiliar a divulgar essas informações. Contamos com você no próximo programa Saúde Integral.